Helena estava de joelhos, não para rezar, mas porque suas pernas, cansadas de 70 anos de vida sofrida, não aguentavam mais o próprio peso. Ela sentia o cheiro horrível do aterro sanitário, uma mistura azeda de comida podre e terra molhada que entrava em suas narinas e revirava seu estômago vazio. Mas a dor que ela sentia ali, naquele instante, não era a fome que a corroía há 3 dias. Era a humilhação. Uma humilhação tão profunda que parecia rasgar sua alma. Na sua frente, agachado para ficar na altura dos seus olhos, estava Ricardo, o jovem herdeiro, o dono da cidade, impecável em seu terno caro que brilhava sob o sol impiedoso do meio-dia. Ele ria, e o som da sua risada era alto, debochado, um som que ecoava pelo silêncio do lixão, assustando os urubos. Ricardo apontava o dedo para o rosto enrugado de Helena, um rosto marcado pelo sol, pela tristeza e pela fome, e ele apontava com prazer, como quem aponta para um animal exótico, um bicho curioso. Ele se deliciava com o desespero dela. Seus olhos velhos, cinza-azulados, estavam arregalados, cheios de lágrimas que teimavam em não cair. Ela não daria esse gosto a ele. O homem zombava dela por estar ali, no meio dos restos da cidade, com as mãos sujas, remexendo sacos rasgados em busca de algo que pudesse mastigar. Ele dizia palavras cruéis. Lembrava-a de quem ela era, ou melhor, de quem ela não era. Chamava-a de lixo. Dizia que o lugar dela era exatamente aquele, junto com as coisas que ninguém mais queria. Helena apenas tremia. Seus lábios secos e rachados tentavam formar uma palavra. Talvez um pedido de clemência. Talvez uma súplica para que ele parasse. Mas nenhum som saía. O choque daquela crueldade havia roubado sua voz. Aquele homem, Ricardo, não era um estranho que passava por ali. Ele tinha ido até o lixão de propósito. Soube pelos seus capangas que a velha estava ali. E foi para se divertir, para pisar em quem já estava caído. Ele era o motivo dela ter perdido tudo. E enquanto ele ria, ele não tinha a menor ideia, nem em seus sonhos mais arrogantes, do que o destino estava preparando. Ele não imaginava que aquela velha senhora, frágil e suja, seria a ferramenta da sua própria destruição. Aquele momento, aquela cena terrível de um homem rico zombando de uma idosa faminta, era o ponto mais baixo da vida de Helena. Mas era também o exato segundo em que a roda da fortuna começava a girar. Se você acredita na justiça, se você sabe que o mundo dá voltas e que ninguém deve humilhar o próximo, não importa o quão poderoso se sinta, fique conosco. Deixe agora o seu like para fortalecer essa corrente do bem e se inscreva neste canal para não perder o desfecho dessa história. Para entender como Helena, uma mulher que um dia foi sinônimo de bondade e respeito na pequena Vale das Flores, acabou de joelhos, comendo restos no aterro sanitário. Precisamos voltar 40 anos no tempo, para uma época em que a vida parecia muito mais simples, mas a maldade já estava presente. Vamos voltar para o ano de 1975, na cidade de Vale das Flores, interior de São Paulo. Era uma época diferente, onde a palavra valia mais do que qualquer documento assinado, e a honra de uma família era o seu maior patrimônio. As notícias não corriam pela internet, mas pela boca do povo, na fila da padaria, na cadeira do barbeiro. As ruas principais eram de paralelepípedos, mas a maioria ainda era de terra batida, e o cheiro de café secando ao sol se misturava com o aroma do pão caseiro que saía dos fornos a lenha. A vida parecia tranquila, quase parada no tempo, e as pessoas se conheciam pelo nome, sabiam da vida umas das outras. Mas debaixo dessa aparente calma, existiam as mesmas ambições, as mesmas invejas e as mesmas crueldades de hoje.
A cidade era controlada por poucas famílias, e quem não tinha um sobrenome de peso estava destinado a servir, a baixar a cabeça. A família Ramírez era a mais poderosa de todas, donos de quase todas as fazendas de café da região, e o coronel Ramírez, pai de Ricardo, era um homem temido, um homem que decidia quem iria ser o prefeito, quem conseguiria um emprego e quem seria esmagado. Era um mundo de aparências, onde ir à missa aos domingos e comungar era mais importante do que praticar a caridade durante a semana. As pessoas julgavam pelas roupas, pela casa onde se morava, e o dinheiro era o verdadeiro Deus que muitos adoravam em segredo, enquanto fingiam devoção no banco da igreja. No meio desse cenário rígido e muitas vezes hipócrita, vivia Helena. Helena não era como as outras mulheres da cidade. Ela era jovem, na época com seus 30 e poucos anos, mas tinha um coração antigo. Uma sabedoria que não vinha dos livros, mas da alma. Ela era casada com Afonso, um homem bom, um trabalhador honesto, dono do único armazém da cidade, os Secos e Molhados Esperança. Eles não eram ricos, longe disso, mas também não eram pobres. O armazém era o coração pulsante da vila. Tinha de tudo um pouco, desde querosene e fumo de corda, até tecidos finos, ferramentas e conservas. Afonso era o cérebro do negócio. Cuidava dos números, das compras, das contas, sempre com uma honestidade que irritava os concorrentes. Helena era a alma do lugar. Ela tinha vindo da capital para ser professora na escola rural, mas se apaixonou perdidamente por Afonso e pela vida simples do interior. Ela era diferente. Ela lia muito, discutia política com o marido, e tinha uma compaixão que desafiava as regras sociais da cidade. Helena não negava comida a ninguém. Ela mantinha um caldeirão de sopa nos fundos do armazém, e todo fim de tarde, os viajantes, os mendigos e os trabalhadores que não tinham o que comer, faziam fila. O coronel Ramírez, pai de Ricardo, desprezava abertamente aquela atitude de Helena. Ele dizia que ela estava acostumando mal os trabalhadores, que caridade gerava preguiça e desordem, e que o lugar de pobre era trabalhando na roça, não recebendo comida de graça. Helena, no entanto, nunca se intimidou com as críticas do coronel. Ela apenas sorria com doçura e continuava seu trabalho, dizendo que onde come um, comem dois. A vida deles era simples, mas cheia de amor, e a felicidade se completou com a chegada de Arthur, o primeiro e único filho do casal, um menino saudável e muito amado. Helena sonhava alto para o filho. Ela queria que ele fosse médico, que ele estudasse na capital e voltasse para ajudar as pessoas da cidade, para fazer o bem. Mas a felicidade, como sabemos, é muitas vezes uma visita breve. A tragédia não veio como um raio em céu azul, mas como uma doença lenta, silenciosa e cruel. Começou no inverno de 1980. Afonso, o homem forte que descarregava sacos de 60 quilos nas costas, começou a sentir uma fraqueza que não o largava. Primeiro foi uma tosse, depois uma febre que não cedia, e logo ele mal conseguia ficar em pé atrás do balcão. Os médicos da cidade não sabiam o que era, diziam que era cansaço. Depois diziam que era uma pneumonia forte. Helena, desesperada, vendo o marido definhar, tomou uma decisão drástica. Ela fechou o armazém por uns dias e levou Afonso para a capital, para os melhores médicos que ela podia pagar. Foram meses de agonia, exames caros, tratamentos experimentais que não davam resultado, noites em claro em cadeiras desconfortáveis de corredores de hospital. O dinheiro que eles tinham guardado, as economias de uma vida inteira, desapareceu como água entre os dedos. As prateleiras do armazém, antes cheias, começaram a ficar vazias.
pois Helena não tinha como pagar os fornecedores. Ela teve que tomar uma decisão difícil: pedir um empréstimo no banco da cidade, o único banco, que era gerenciado pelo senhor Siqueira, um homem frio, calculista e que só respondia a uma pessoa, o coronel Ramírez. O coronel, ao saber do empréstimo, viu ali a oportunidade de ouro que sempre esperou, a chance de destruir o armazém, que, segundo ele, atrapalhava a ordem da cidade com sua caridade. Ele autorizou Siqueira a liberar o empréstimo, mas com juros absurdos, juros que ele sabia que Helena jamais conseguiria pagar. Afonso piorava a cada dia. Helena, cega pela esperança de salvar o marido, vendeu o pequeno carro da família. Vendeu as poucas joias que herdou da mãe. Ela lutou como uma leoa. Fez tudo o que era humanamente possível, mas a doença foi mais forte. No início de 1982, numa tarde chuvosa, Afonso faleceu nos braços de Helena, pedindo que ela cuidasse de Arthur. A dor do luto foi tão avassaladora que Helena mal conseguia respirar, mas a realidade cruel do mundo não espera o luto passar. No dia seguinte, durante o velório de Afonso, com o corpo ainda sendo velado na sala de casa, o gerente Siqueira apareceu. Ele não foi para dar os pêsames. Ele foi para cobrar a dívida, que com os juros abusivos tinha triplicado e vencia naquele dia. Helena, em choque, não sabia o que dizer. Foi então que o coronel Ramírez apareceu, com seu terno branco de linho, chapéu panamá e um sorriso falso de compaixão. Ele se ofereceu para salvar Helena da ruína. Ele pagaria a dívida toda ao banco. Helena, exausta, dopada pela dor, sem entender nada de finanças ou de papéis, apenas chorava e agradecia ao coronel pela sua bondade. Ela assinou os papéis que ele colocou na sua frente, uma pilha de documentos que ela mal conseguiu ler. Ela estava assinando, sem saber, a sentença de sua própria ruína. Naqueles papéis, ela não apenas passava o armazém para o nome do coronel. Ela entregava também a casa confortável onde morava, tudo, em troca do pagamento da dívida. Ramírez, num gesto de falsa generosidade que a cidade inteira aplaudiu e comentou por semanas, permitiu que ela ficasse, de favor, numa casinha velha de madeira, nos fundos do terreno que agora era dele. O fundo do poço foi rápido, profundo e cruel. Helena, a antiga dona do armazém, a mulher respeitada, agora era faxineira. Da noite para o dia, ela perdeu tudo. Para sustentar o filho Arthur, ela começou a limpar o chão das casas das mesmas pessoas que um dia pediram fiado em seu balcão e comeram da sua sopa. Ela lavava as roupas sujas da esposa do coronel, uma mulher fútil e arrogante que fazia questão de humilhá-la. Dona Ramírez mandava Helena lavar o mesmo chão de mármore, 2, 3, 4 vezes, alegando que ainda estava sujo, apenas pelo prazer de vê-la se arrastar de cansaço. Helena suportava tudo em silêncio, engolia o choro, cerrava os dentes e continuava. Tudo pelo filho Arthur. Arthur, agora um adolescente, via o sofrimento e a humilhação da mãe e sentia uma raiva que crescia dentro dele como um veneno. Ele via Ricardo, o filho do coronel, da sua mesma idade, desfilando com roupas caras, tênis importados e zombando dele na escola, por ser o filho da faxineira. Ricardo era a imagem perfeita da crueldade do pai, mas sem o disfarce da polidez. Ricardo era cruel por diversão. Ele pegava os cadernos de Arthur e jogava no lixo, na frente de todos. Ricardo, quando Helena chegava, com o balde e uniforme de faxina, para limpar o pátio da escola. A humilhação era diária, constante. Helena tentava ensinar ao filho o valor da honestidade, do perdão. Ela dizia que Deus estava vendo tudo, que a justiça divina não falha.
Mas Arthur só conseguia ver a injustiça humana. Ele não queria perdão. Ele queria vingança. Ele queria dinheiro. Quando o coronel Ramírez morreu subitamente de um ataque cardíaco, alguns anos depois, Ricardo, que tinha voltado formado em administração da capital, assumiu todos os negócios da família. E ele era 1000 vezes pior que o pai. Ele não tinha a falsa polidez do coronel. Ele tinha o prazer sádico da humilhação. Ele gostava de mostrar quem mandava. A primeira ordem de Ricardo como novo dono de tudo foi limpar suas propriedades. E isso incluía demolir a favela. Nos fundos do terreno do antigo armazém, a casinha velha onde Helena e Arthur moravam de favor. Ele mandou um capanga avisar. Deu 24 horas para eles saírem. Helena foi até a casa grande, se ajoelhou nos pés de Ricardo, implorou, pediu pelo amor de Deus, lembrou que ela cuidava dele quando era pequeno. Mas Ricardo apenas riu. Ele disse que o tempo da caridade tinha acabado e que ele precisava do terreno para construir um galpão. Na manhã seguinte, ele mandou os capangas jogarem os poucos móveis de Helena na rua, a cama velha, o fogão enferrujado, as roupas. Arthur, vendo aquela cena, vendo os vizinhos olhando com pena, explodiu. Ele gritou com a mãe. Ele a culpou por ser fraca, por ter aceitado a humilhação por tantos anos, por não ter reagido. Ele disse que estava farto daquela vida, farto daquela cidade e farto da pobreza. Naquela noite, enquanto Helena chorava sentada na calçada, ao lado dos seus poucos pertences, Arthur pegou o pouco dinheiro que Helena tinha guardado numa lata, o dinheiro da faxina do mês, e fugiu. Ele abandonou a mãe ali, no meio da rua, sozinha, velha e sem teto. Helena vagou pela cidade por dias, como uma alma penada. Ela dormiu na rodoviária, tentou pedir esmolas, mas a cidade, agora sob o comando absoluto de Ricardo, tinha medo de ajudá-la. As pessoas viravam o rosto, fingiam não ver. A única opção que restou foi o lixão. O aterro sanitário da cidade, o único lugar onde não a cobrariam aluguel, o único lugar onde ela poderia se esconder. Ela construiu um barraco de tábuas velhas e pedaços de zinco na beira do aterro. E foi ali que ela começou a sobreviver, catando latinhas, papelão, garrafas, qualquer coisa que pudesse vender por alguns trocados. E o que não vendia, ela comia. Os restos que os restaurantes jogavam fora, os pães duros, as frutas amassadas. Ela passava os dias remexendo o lixo, chorando a perda do marido, a traição do filho e a crueldade do mundo. Ela era uma sombra, uma morta-viva, esquecida por todos, e foi nesse cenário de desolação total que Ricardo apareceu, naquele dia, anos depois de tê-la expulsado. Ele não foi por acaso, ele foi por pura maldade. Ele soube por um dos seus informantes onde a velha estava morando, e foi até lá com alguns amigos ricos da capital, para mostrar uma atração turística, para rir da desgraça da mulher que ele destruiu. E foi exatamente aí que a nossa história começou, com Ricardo rindo, agachado, apontando o dedo para Helena, de joelhos no lixo, no ponto mais fundo do poço que um ser humano pode chegar. Mas foi ali, naquele exato momento, depois que Ricardo e seus amigos foram embora, deixando para trás apenas o som de suas risadas e o cheiro caro do perfume importado, que algo mudou dentro de Helena. A humilhação foi tão profunda, tão absoluta, que quebrou a apatia. O desespero se transformou em uma raiva fria, uma determinação que ela não sentia desde a morte de Afonso. Ela se levantou, limpou as lágrimas com as costas das mãos sujas e decidiu que não iria morrer ali. Ela não daria esse gosto a Ricardo. Ela iria sair daquele lugar, nem que fosse a última coisa que fizesse. Com essa nova força, ela voltou a remexer o lixo,
mas agora com um propósito, com uma energia diferente, quase com ódio. Suas mãos cavavam os sacos, rasgando o plástico, revirando os detritos. E foi então que sua mão bateu em algo duro, algo que não era uma garrafa de vidro nem uma lata. Era uma pequena caixa de metal, pesada, enferrujada e fechada com um cadeado pequeno. Ela a puxou para fora. Parecia muito antiga. Com uma pedra, ela bateu no cadeado até ele arrebentar. Ela abriu a caixa e seu coração disparou. Dentro, embrulhado em um pano oleado, não havia joias, não havia dinheiro. Havia algo muito mais valioso. Havia documentos antigos, papéis amarelados pelo tempo, um diário com capa de couro gasta e o que parecia ser um mapa. Helena não sabia ler muito bem. Ela mal tinha terminado o primário, mas ela reconheceu os nomes que estavam escritos ali em uma caligrafia elegante. Ela reconheceu o nome do coronel Ramírez, o nome do gerente Siqueira e o nome de um engenheiro da prefeitura, um homem que tinha morrido em um acidente misterioso, logo depois de aprovar as terras do coronel, muitos anos atrás. E o diário era desse engenheiro. Com dificuldade, juntando as letras, Helena começou a entender. Era uma confissão. O engenheiro confessava que foi forçado pelo coronel Ramírez a falsificar os documentos da cidade, a mudar os registros de propriedade. E o mapa mostrava a verdade. Mostrava que as terras que o coronel tinha tomado de Helena e de muitas outras famílias pobres da região, na verdade, continham algo que ele escondeu de todos. Uma mina de água mineral puríssima, uma fonte de valor incalculável, que ele estava explorando secretamente e vendendo para empresas na capital. O diário detalhava como o coronel tinha desviado o curso de um rio para secar as terras dos pequenos produtores, forçando-os a vender suas propriedades por uma miséria, para depois ele tomar posse da fonte. Helena tinha em mãos, encontradas no lixo, as provas de toda a fraude que construiu o Império Ramírez. Ela tinha a arma para destruir Ricardo. Helena sabia que aqueles papéis eram sua única chance, mas também sabia que eram sua sentença de morte se Ricardo descobrisse. Ela escondeu a caixa de metal debaixo da pilha de papelões que usava como colchão, seu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela passou a noite em claro, pensando no que fazer. Ela não podia confiar em ninguém na cidade. Todos tinham medo de Ricardo. O delegado, o prefeito, o juiz. Todos comiam na mão dele. Mas Ricardo, apesar de sua arrogância, era esperto e tinha olhos e ouvidos em toda parte. Um dos outros catadores do lixão, um homem viciado que faria qualquer coisa por dinheiro, viu Helena guardando algo de valor debaixo dos seus trapos. E assim que ela saiu para buscar água, ele foi correndo contar para os capangas de Ricardo, esperando uma recompensa. Naquela mesma noite, a escuridão do lixão foi rasgada pelo farol de uma caminhonete. 2 homens grandes, os mesmos que faziam a segurança de Ricardo, desceram e foram direto para o barraco de Helena. Eles não bateram, eles chutaram a porta frágil de madeira. Helena gritou. Eles a agarraram pelos braços, jogando-a no chão de terra batida, e começaram a revirar tudo, rasgando o pouco que ela tinha, procurando o que o informante tinha dito. Helena, aquela senhora pequena e frágil, se transformou em uma leoa. O medo deu lugar à fúria. Ela não ia deixar eles levarem sua única esperança, a memória de Afonso. Ela se jogou nos pés dos homens. Ela mordeu, ela arranhou, ela lutou com a força do desespero. Na confusão, um dos homens, irritado com a resistência da velha, a empurrou com força. Helena caiu em cima do pequeno lampião a querosene que iluminava o barraco. O lampião virou. O querosene se espalhou pelos papelões secos, e o fogo começou
Instantaneamente, as chamas subiram pelas paredes de madeira velha, rápidas e vorazes. Os capangas, assustados com o incêndio, largaram tudo e correram para fora. Mas Helena não correu. Ela rastejou de volta para dentro das chamas, o calor queimando. Em sua pele, a fumaça sufocando seus pulmões. Ela enfiou as mãos debaixo do papelão em chamas e agarrou a caixa de metal, que já estava quente como brasa. Ela gritou de dor, mas não largou a caixa. Ela rolou para fora do barraco, segundos antes do teto de zinco desabar. Ela estava viva, com as mãos e os braços queimados, novamente sem teto, pois seu barraco agora era uma pilha de cinzas fumegantes. Mas ela tinha os documentos. Ela tinha a prova. Ela correu para a escuridão da noite, sem rumo, apenas sabendo que precisava fugir. Ricardo, ao saber do incêndio e que a velha tinha escapado com os documentos, ficou furioso. Ele percebeu que o que ela tinha encontrado era sério. A velha do lixão agora era uma ameaça real, e ele colocou um preço pela cabeça dela. Helena agora era uma fugitiva, caçada em sua própria cidade. Ela passou dias escondida no mato, comendo o que encontrava, bebendo água do rio, as mãos doendo terrivelmente das queimaduras. Ele sabia que precisava de ajuda. Mas de quem? Ela lembrou de um nome que Afonso mencionava. Um primo distante que morava na capital. Um advogado honesto chamado Doutor Inácio. Era sua única chance. Com os últimos trocados que tinha guardado costurados na barra do vestido, ela pegou um ônibus de madrugada, o ônibus Pinga-Pinga, e foi para São Paulo, uma cidade que ela mal conhecia, um monstro de concreto. Ela levou dias para encontrar o escritório do Doutor Inácio. Um escritório pequeno, num prédio antigo no centro. Ela entrou, suja, maltrapilha, com as mãos enfaixadas em trapos. A secretária tentou expulsá-la, mas Helena gritou o nome de Afonso. Doutor Inácio ouviu, e ao ver o estado da prima distante do seu falecido primo, ele a acolheu. Ele ouviu a história toda, em silêncio, os olhos atentos. Quando Helena, tremendo, abriu a caixa de metal e colocou os documentos e o diário na mesa dele, os olhos do advogado se arregalaram. Ele não era apenas um advogado. Ele era um dos melhores advogados criminalistas e de terras do país. Mas ele vivia de forma simples por opção. Ele olhou para Helena e disse apenas uma frase. Helena, eles não roubaram apenas sua casa. Eles roubaram sua vida. E nós vamos pegar tudo de volta, com juros. Começava ali a maior batalha judicial que o estado de São Paulo já tinha visto. Doutor Inácio protegeu Helena, colocou-a em um lugar seguro, tratou de suas queimaduras. Enquanto isso, ele e sua equipe começaram a investigar. Eles usaram o diário como ponto de partida. Encontraram as outras famílias roubadas pelo coronel Ramírez. Desenterraram arquivos mortos na prefeitura. Contrataram peritos para analisar a água da mina que Ricardo explorava ilegalmente. Ricardo, na sua arrogância, nem imaginava o que estava acontecendo. Para ele, a velha tinha morrido no incêndio, ou fugido para morrer em outro lugar. A batalha foi silenciosa e durou quase 2 anos. Doutor Inácio entrou com uma ação coletiva, não apenas em nome de Helena, mas de todas as famílias. Ele provou a falsificação, a fraude, o roubo da água. O dia do julgamento final chegou. Vale das Flores estava em polvorosa. Ricardo foi intimado e chegou no fórum rindo, cercado de advogados caros, chamando aquilo de palhaçada. Ele não contava com uma coisa: a testemunha principal. Quando a porta do tribunal se abriu e Helena entrou, a cidade inteira prendeu a respiração. Não era a velha do lixão. Era uma senhora, ainda com suas rugas, mas de postura ereta,
com os cabelos brancos penteados, usando um vestido simples, mas limpo. Seus olhos não tinham mais medo, eles tinham fogo, eles tinham justiça. Ricardo ficou pálido, ele achava que ela estava morta. O julgamento foi um massacre. Doutor Inácio apresentou as provas, o diário, os mapas, as confissões. Os advogados de Ricardo tentaram alegar que os documentos eram falsos, que Helena era uma velha louca e vingativa. Mas quando o perito da justiça confirmou que a assinatura do engenheiro no diário era verdadeira e que os mapas da prefeitura tinham sido adulterados, o castelo de cartas de Ricardo desabou. O juiz deu a sentença. Ricardo foi condenado por fraude, falsificação, apropriação indébita e formação de quadrilha. Ele perdeu tudo. Todas as terras, todas as fazendas, as casas e as contas bancárias. Tudo foi confiscado pela justiça para pagar a indenização a Helena e às outras famílias. A mina de água mineral, que valia bilhões, foi declarada propriedade de Helena, pois estava nas terras originais do armazém de Afonso. Ricardo saiu do tribunal algemado, seu rosto arrogante agora era uma máscara de choque e ódio. A velha que ele humilhou no lixão era agora literalmente a dona da cidade. Os anos seguintes foram de reconstrução. Helena, agora a mulher mais rica, não só da cidade, mas de toda a região, não se mudou para uma mansão. Ela reconstruiu o Armazém Esperança, exatamente como era, mais maior. Ela reabriu a casa de sopa e agora alimentava centenas. Ela usou o dinheiro da mina de água para construir hospitais, escolas para crianças pobres e casas dignas para todas as famílias que tinham sido roubadas pelos Ramírez. Ela se tornou a matriarca de Val das Flores, amada e respeitada. E Ricardo, ele cumpriu alguns anos na prisão e quando saiu não tinha mais nada. Nem um centavo. Os amigos ricos o abandonaram. Sem dinheiro, sem poder, ele teve que fazer o que nunca imaginou. Trabalhar. Mas sem estudos e com ficha na polícia, o único emprego que conseguiu foi como gari, varrendo as ruas da cidade que um dia foi dele. E Arthur, o filho de Helena, ele ouviu a história da mãe na capital. Ele tinha-se envolvido com coisas erradas, estava perdido. Mas a notícia da volta por cima de Helena o chocou. Um dia, ele apareceu em Val das Flores, sujo, arrependido, com vergonha. Ele foi até o armazém e se ajoelhou aos pés de Helena, pedindo perdão por tê-la abandonado. Helena, com o coração de mãe que nunca deixou de amá-lo, o abraçou, chorou e o perdoou. Ela o colocou para trabalhar no armazém, começando de baixo, descarregando caminhões, para que ele aprendesse o valor do trabalho honesto que ele um dia desprezou. A vida de Helena estava completa, mas faltava uma última coisa. Um dia, Helena estava em seu escritório no armazém e viu pela janela um homem varrendo a rua, debaixo de chuva, cabisbaixo. Era Ricardo. Ele estava magro, envelhecido, parecia doente. Ele parou em frente ao armazém e olhou para a sopa quente que estava sendo servida aos pobres. Ele estava com fome. Helena sentiu o coração apertar. Ela poderia se vingar. Poderia ir até lá e humilhá-lo, como ele fez com ela. Ela poderia rir e apontar o dedo. Mas Helena não era Ricardo. Ela pegou um prato fundo, encheu de sopa quente, pegou um pão e um copo de suco. Ela mesma saiu na chuva e foi até ele. Ricardo, ao vê-la, se encolheu, esperando o grito, a humilhação. Helena apenas estendeu o prato. Ele olhou para ela sem entender, os olhos cheios de lágrimas, vergonha e fome. Coma, Ricardo, ela disse com a voz firme, mas sem ódio. Ninguém merece passar fome. Ricardo pegou o prato com as mãos trêmulas
e começou a comer ali mesmo, na calçada, chorando como uma criança. Aquela foi a verdadeira lição. A maior humilhação para Ricardo não foi perder o dinheiro. Foi receber comida das mãos da mulher que ele tentou destruir. Helena não se tornou apenas a mulher mais rica da cidade. Ela se tornou a maior, pois provou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de perdoar. E assim termina a nossa história. Ela nos deixa uma lição poderosa, uma lição que nunca envelhece. A vida é como uma roda gigante. Hoje estamos lá em cima, amanhã podemos estar lá embaixo. O mundo não para de girar. Aquele que humilha hoje, que pisa no caído, que se sente superior por causa do seu dinheiro ou do seu poder, esquece que o destino é paciente, mas ele cobra a conta, e muitas vezes com juros altos. Ricardo, em sua arrogância, cavou o próprio buraco. Helena, em sua humildade, mesmo no fundo do poço, encontrou a força para se reerguer, não pela vingança, mas pela justiça. Ela nos ensina que o perdão é a maior arma contra o opressor. Humilhar quem te humilhou é se igualar a ele, mas alimentar quem te fez passar fome, isso é ser superior. Isso é a verdadeira força. Quantas vezes nós mesmos não julgamos alguém pela aparência, pela roupa, pela condição social? Quantas vezes não nos sentimos melhores que os outros? Será que estamos sendo justos? Será que estamos sendo humanos? Pense nisso. Você já foi humilhado e deu a volta por cima? Você teria a força de Helena para perdoar? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita na força do perdão e na justiça divina, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você ama. Espalhe essa mensagem. Lembre-se, não importa o quão fundo seja o poço, a luz sempre encontra um jeito de entrar. Até a próxima história.